Oi, pessoal. Vamos estudar matemática. Equações do segundo grau incompletas. Vamos resolver a primeira lista de exercícios, apenas a primeira parte. Tá ok? Espero que... Vamos voar muito alto. Muitos podem ajudar, mas só você pode conquistar. Beleza? Bom, o primeiro problema é: existe algum número real que elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por si mesmo, resulte em 64? Quantos e quais são esses números? A primeira pergunta é aquela: podemos ter apenas um caso? Vocês devem ter pensado no número 8, não é isso? Porque 8 vezes 8 dá 64. Parabéns! Bom, será que a gente vai procurar algum outro? Será que existe ou não existe outro número que multiplicado por ele mesmo dê 64? Você não pode esquecer dos negativos, gente. Tá? Nós vamos escrever 8 vezes 8, 64, usando as ideias de números positivos e negativos. Olha lá, 8 vezes 8, 8 positivo por 8 positivo, dá 64 positivo. Mas também a gente pode ter os negativos entrando aí. Olha lá, quando eu multiplico dois números negativos, o resultado também é positivo. Olha lá. Menos 8 vezes menos 8 dá mais 64. Então, eu tenho como resposta esses dois valores, o menos 8 e o mais 8. Tá ok? Vamos lá, gente, no segundo problema agora. Vamos pensar nesse probleminha simples aí. Ó. Se levarmos um número ao quadrado, ou seja, multiplicarmos esse número por ele mesmo, nós vamos poder obter um resultado que é o triplo do próprio número? Tem solução a esse problema? Explica aí. Com certeza. Qual número vem logo no nosso pensamento? Falou em triplo, né? A gente pode ter apenas um caso? Pensa nisso. Bom, a gente falou triplo, lembra 3. Então, vamos lá. O quadrado de 3 é 9. E o triplo de 3 também é 9. O outro só pode ser 0. Então, 0 ao quadrado, 0 vezes 0 que dá 0. E o triplo de 0 também é 0. Então, a resposta, 0 e 3. Deu dúvida? Para, volta, repete. Esse problema não tem por que dar prosseguimento se você não entendeu. Pode voltar quantas vezes você quiser. Bom, terceira questão. Arnaldo comprou um terreno quadrado com 400 metros quadrados de área. Em relação a esse terreno, calcule. Letra A, as dimensões, comprimento e largura. Então, como é que eu vou achar o comprimento e a largura de um terreno quadrado que tem 400 metros quadrados de área? Bom, vamos pensar nesse tal desse quadrado. Olha lá, temos um quadrado ali. Os quatro lados têm a mesma medida. Bom, se multiplicarmos o comprimento e a largura, o resultado deve ser 400. Vamos lá? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 400? Então, vamos lá. Um número multiplicado por ele mesmo é 400. Então, esse número só pode ser 20. Porque 20 vezes 20 é 400. Existe um número negativo que possa entrar aí? É óbvio que não, porque medida de comprimento não pode ser negativa. Tranquilo? Então, a resposta é 20 metros. Na letra B, a gente tem uma outra pergunta. O perímetro, quer dizer, o contorno, a soma das medidas dos lados desse terreno quadrado. Então, vamos lá? Ele tem 20, mais 20, mais 20, mais 20, que são essas medidas de lado. Ó. 20
mais 20, mais 20 e mais 20. São 4 lados que medem 20 cada um, 80 metros de perímetro. Bom, pessoal, a gente vai resolver agora esses 3 problemas usando equações. Como é que a gente pode fazer isso? O primeiro problema falava que o quadrado de um número era 64. E aí, para achar esse número, a gente vai ter que usar a raiz quadrada. Bom, lembrando que podemos ter dois números, um positivo e um negativo, a gente escreve assim, ó, mais ou menos raiz quadrada de 64. E a raiz de 64 é 8. Então, o valor de x pode ser tanto mais 8 quanto menos 8. No segundo exemplo, a gente tem x ao quadrado igual a 3x, quer dizer, o quadrado de um número igual ao triplo desse número. E aí, como é que a gente escreve isso? Trazendo todo mundo para o primeiro membro. Então, esse 3x vai jogar lá para frente, e aí vai ficar menos 3x. Sabendo que eu tenho x aqui no primeiro termo, multiplicado por ele mesmo, e no segundo termo, multiplicado por menos 3, esse x passa para frente da expressão, e é o que a gente fala através de uma fatoração por fator comum. A gente coloca o x em evidência, em destaque. E os que sobram dessa colocação em evidência, que na verdade é uma divisão, aparecem aqui dentro dos parênteses, ficando uma multiplicação que dá zero. Toda multiplicação que dá zero tem pelo menos um dos fatores igual a zero. Então, ou o x é igual a zero, ou o x vale 3. Mas por que 3? Porque 3 menos 3 daria zero. Então, qual é o número que, colocado nessa expressão, faz com que toda ela seja zero? O zero no lugar do x, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar zero, ou então o 3 no lugar do x, porque aqui fora não importa em nada. Mas olha lá dentro, 3 menos 3 vai dar zero. E aí eu teria 3 vezes 0, 0, solução, dois valores, 0 e 3. E o último problema que a gente acabou de falar é aquele do terreno que tem uma área quadrada com 400 metros quadrados. Então vamos lá? Mesmo esqueminha do primeiro problema. Eu vou tirar a raiz quadrada de 400 e vou achar 20. Poderia ser mais 20 ou menos 20. Só leva em consideração o seguinte, que nesse problema eu estou tratando de uma medida de comprimento. Então eu não posso ter negativo, só x igual a mais 20. E aí a resposta, cada lado mede 20 metros e o perímetro é de 80. Beleza? Bom, agora o terreno já não é mais quadrado. Agora ele é retangular e um lado tem o dobro da medida do outro, com um total de área igual a 200 metros quadrados. O problema é muito parecido com o anterior, tá vendo? Olha, vamos indicar logo pela equação. A base tem 2x de medida e a altura x, comprimento e largura. Quando eu multiplico, 2x vezes x, 2x ao quadrado, que vale 200. Bom, se 2x ao quadrado vale 200, cada x ao quadrado vale 100. E qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? Esse número pode ser mais 100, mais raiz quadrada de 100 ou menos raiz quadrada de 100, que seria mais ou menos 10. Nesse caso, de novo, a gente não pode ter medida de comprimento negativa. Então, o x vale 10 metros. Bom, gente, esse quinto problema é muito simples. Determinar os coeficientes de cada equação do segundo grau. Lembrando que o coeficiente do x ao quadrado é o a, o do x é o b e o do termo independente é sempre o c. Se um deles, exceto a, for igual a zero, a equação é incompleta. Caso nenhum deles seja zero, a equação é completa. Nunca o a pode ser zero, porque aí deixa de ser uma equação de segundo grau, beleza? Então, na primeira, o a vale 1, b vale menos 1, c vale 5, ela é completa. A segunda, o a vale 4, o b vale menos 6 e o c vale 3.
A equação é completa também. Agora, olha só essa terceira. O A vale 3, o B vale 0, o C vale 2, incompleta. A vale menos 1 na última, B vale menos 7 e o C vale 0, incompleta de novo. Perfeito? E aí, gostou? Então deixa lá o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Não deixe de ativar o sininho, hein? Obrigado.